guia. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Aleluia! Ele está aqui, Ele é digno de louvor. Erga suas mãos aos céus, comece a liberar a sua adoração a Ele. Toda honra e glória pertence a Ti. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Adorarei a Ti, oh, pelos séculos e séculos. Vocês vieram aqui nessa manhã adorar ao Senhor. Eu queria que você erguesse as suas mãos aos céus, aonde você está, porque certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Quero declarar sobre você que a bondade de Deus está te perseguindo. Aonde você for, vai acontecer tantos milagres ainda esse ano de 2021. E você vai dizer: a bondade de Deus está me perseguindo. Quantos acreditam nisso? Comece a liberar palavras de adoração a Ele, o mais alto que você puder. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha, e Tu tens me segurado em Tuas mãos. Do momento em que acordo até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos, igreja! Tu tens sido tão fiel, Tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Sua doce voz me guiaste pelo fogo na escuridão.
meu Pai, que amigo é. Eu cantarei da bondade de Deus. Pega a sua voz e canta Ele. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, Senhor. Todo meu respirar, diga, eu cantarei da bondade de Deus. Quantos querem cantar sobre a bondade de Deus? Pega as suas mãos aos céus, porque a sua bondade nos persegue dia e noite. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Vamos! Tua bondade me seguirá, Senhor. Oh, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Yeah. Todo tempo. Que a sua voz diga. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim. Oh, aleluia. Oh, com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei. Tu tens sido tão fiel. Oh, aleluia. Tua bondade não tem fim, Senhor. Todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, tua bondade me seguirá, Senhor. Diga, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Yeah, yeah. Sua bondade não tem fim. Yeah. Porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Ele está aqui no meio de nós, amém? Se aproxime do fogo. Se aproxime do fogo. Quantos querem estar perto do fogo? Existe alguém aqui que quer estar perto do fogo? Yeah. Aproximei e permaneci, o teu olhar me consumiu, e eu sou todo teu. Me aproximei e permaneci, o teu olhar me consumiu. Diga,
eu sou todo teu. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Há um fogo neste lugar, aumenta o fogo aqui, aumenta o fogo aqui. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Diga pra ele: eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Ele queimou, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Onde estão aqueles que são apaixonados? Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Ele queimou, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir. Essa é a nossa canção pra ele nessa manhã. Diga: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Existe alguém com lenha e com fome? Eu ainda tenho fome, oh, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho
Aleluia, Senhor, nós te bendizemos, nós adoramos ao teu santo nome, nós queremos nesta hora cultuar ao Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, expressar louvores ao teu santo nome, expressar louvores somente a ti, Pai, e dizer que não há outro, em toda a terra não há outro, não há um Deus que se compare ao Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor em nosso meio, as tuas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Nós queremos cantar, louvar ao Senhor. Grande é o Senhor, grandes coisas tem feito o Senhor, a tua fidelidade para conosco não tem fim, o teu amor para conosco não tem medida. Tu és um Deus totalmente amável, totalmente lindo. Tu és bendito, Senhor, tu és bem-vindo em nosso meio, tu és bem-vindo. Nós queremos prestar um culto ao Senhor, um culto de louvor, um culto de gratidão, um culto ao Senhor, Pai, e dizer que para todo sempre o Senhor reine entre nós, para todo sempre reine através de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração, ao nosso culto de celebração online. Seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aí conosco, nos acompanhando, não somente nos acompanhando, mas participando também desse culto de louvor ao Senhor, através das músicas, através da oração, através da ministração da palavra, através de tantas coisas que acontecem no decorrer desse culto. E eu quero te convidar a continuar a estar conosco, cultuando ao Senhor nesse momento, nessa data, nessa hora, nesse dia. Não importa qual é o tempo em que você está assistindo, mas a bênção do Senhor se manifesta. A bênção do Senhor está sobre a sua vida, está sobre a sua casa. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero te convidar a continuar a estar conosco, a estar participando, porque nós vamos ao nosso momento da agenda, a agenda da paz. Oi, gente, tudo bem? Vim aqui falar para vocês da nossa agenda. E dia 24, você que é Difflin, se sente jovem e é jovem, está super convidado para o Difflin Intense, às 19 horas, aqui na igreja, presencialmente, belezinha? E dia 27 temos a nossa Terça Life, que é às 8 horas, presencialmente aqui na igreja, uma reunião super bacana com os nossos líderes, belezinha? E também, dia 30, lembrar você que temos a nossa Sexta Power, um momento super legal de adoração, louvor e palavra também. Às 8 horas, presencialmente, aqui na igreja. Você não pode ficar de fora da nossa Sexta Power. E dia 31, no sábado, temos a nossa ação social. E você que tem interesse em ajudar, entra em contato com o nosso WhatsApp para você estar participando dessa ação maravilhosa e muito legal. Belezinha? E lembrando vocês que terça-feira temos o nosso Tadel às 19h30 através do Google Meet. E todas as quartas e quintas temos os nossos Life Groups. E se você não participa de um, te convido a estar participando de um. É muito legal. E também nossos 3 cultos no domingo. De manhã às 10 horas da manhã, presencial e online, se você não pode vir presencialmente. E à noite às 19 horas, presencialmente aqui na igreja, seguindo certinho as regras de distanciamento, uso de máscara e uso de álcool em gel também. E se você não segue a gente no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube, te convido a estar acompanhando a gente por lá. Belezinha? Deus abençoe vocês e tenha uma ótima semana. Vamos dar continuidade à nossa programação, porque chegou o momento em dar com alegria, em ofertar, em entregar os seus dízimos à casa do Senhor com alegria. Eu quero ler com você um texto lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 11, que diz: em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela,
eles darão graças a Deus. Que texto maravilhoso. Nesse texto a gente pode perceber como Deus quer ver a nossa prosperidade, como Deus quer ver que nós sejamos bem-sucedidos em tudo. Como um pai que quer ver que seu filho seja bem-sucedido, assim é o Senhor Deus para conosco. Ele quer ver a nossa prosperidade. Mas o interessante é que Ele quer que nós sejamos prósperos, mas não apenas para nós desfrutarmos dessa prosperidade, mas que nós venhamos a ser generosos para com as outras pessoas também, generosos para com a casa, para com a obra do Senhor, para que quando você ofertar, quando você fizer a sua oferta de amor para aqueles que precisam dela, eles deem graças ao Senhor Deus, eles sejam gratos a Deus também pela sua vida, pela generosidade com que você contribui na casa do Senhor. Então eu quero te convidar nesse momento a estar fazendo isso, a estar ofertando, a estar entregando os seus dízimos com alegria na casa do Senhor. Está aparecendo aí na sua tela os dados da nossa conta bancária para que você possa estar efetuando o Pix. Não deixe de contribuir. É uma oportunidade que você tem para com a obra do Senhor, para você ofertar com alegria em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que contribui. Obrigada, Senhor, pela generosidade que está no coração de cada um que tem trazido com alegria oferta à casa do Senhor e devolvendo os seus dízimos, Pai. Que a tua bênção se cumpra, que a tua palavra se cumpra na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Que ele seja enriquecido, que a casa seja grandemente abençoada e que possa contemplar as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos agora para um momento tão gostoso, que é a ministração da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. Dê total atenção, abra os seus ouvidos, para o que você estiver fazendo, para o que você estiver fazendo, para que o Senhor Deus possa falar ao seu coração. Dê ouvidos, porque eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Vamos a uma palavra de fé. Aleluia! Que culto gostoso, maravilhoso, que festa, que louvor ungido. É tão gostoso poder estar na presença dele, celebrando, festejando, cultuando. Eu amo culto de celebração, eu sou apaixonado por culto de celebração. Quando chega o domingo, eu me alegro, porque vamos reunir em família, vamos celebrar, vamos cultuar, e isso é maravilhoso, E eu quero chamar você agora para uma palavra que Deus tem para o seu coração, é uma palavra de Deus para a sua vida agora. Eu gostaria que você fosse muito, mas o meu desejo é que você seja muito impactado, muito abençoado pelo poder do Espírito Santo através dessa palavra. E olha o tema dessa palavra, tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Uma pessoa cheia do Espírito Santo faz toda a diferença. Eu gostaria até que você, eu sei, eu não vou te ouvir, mas eu gostaria até que você repetisse aí aonde você está, esta frase, ou seja, esse tema dessa palavra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo faz toda a diferença. Sabe de uma coisa? As famílias, as empresas, as escolas, a sociedade, ela está precisando, estão
todas essas áreas estão precisando de pessoas cheias do Espírito Santo. O mundo seria outro se as pessoas estivessem assim, cheias do Espírito Santo. E você sabe uma coisa muito triste? Um estudo feito nas igrejas mostrou que 75%, ouça esse número, 75% das pessoas que estão nas igrejas, de modo geral, elas não têm uma conversão genuína, não são convertidas de verdade. Ou seja, que triste, apenas 25% das pessoas que estão nas igrejas, de modo geral, de fato, têm uma conversão genuína. E por que elas estão então nas igrejas, se elas não têm uma conversão genuína, pastor Jairo? Na realidade, elas encontraram relacionamentos saudáveis, relacionamentos confiáveis. Então, uma carência afetiva dentro dela faz com que ela queira estar no meio desses relacionamentos, mas é só mesmo para preencher esta carência afetiva que há dentro dela. Ela não está de fato vivendo aquilo que Deus tem para a vida dela. Então é muito sério. Por isso esse assunto eu te chamo para você dar muita atenção, mas muita atenção. Certamente Deus quer falar com você através dessa palavra. E a palavra de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Então há uma ordem de Deus para que você seja cheio do Espírito Santo. Mas de modo geral, a igreja do Senhor Jesus, ela não está cheia do Espírito Santo, porque 75%, segundo esse estudo, elas não ainda passaram por uma conversão genuína. Então não tem como estar cheia do Espírito Santo se ainda não se converteram de verdade. E esta palavra com certeza vai dirigir a vida de muitas pessoas para viver isso que Deus tem para a sua vida. Deus quer que você seja cheio do Espírito. Deus quer que você seja uma pessoa muito poderosa nos seus relacionamentos, nas esferas da sociedade, aonde você vive, aonde você está. E a Bíblia diz que a igreja, ela é do Senhor Jesus, ela é edificada pelo Senhor Jesus. O próprio Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Então, se essa igreja é de Jesus, Ele é o edificador dessa igreja, Ele é a pedra angular, Ele é o construtor, Ele é aquele que edifica esta igreja. Então é claro, essa igreja tem que ser a cópia, ou seja, tem que ser exatamente aquilo que Ele estabeleceu, aquilo que Ele construiu. Não pode ser a igreja que o Jairo acha, que o fulano acha, que aquela pessoa muito religiosa acha que tem que ser. Não, porque na igreja, pastor Jairo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. Na realidade, tem que ter tudo aquilo que Jesus estabeleceu. Somente Ele é o edificador da igreja. E tem um texto bíblico que eu quero hoje pegar ele como texto central, e eu gostaria que você desse muita atenção. É um texto conhecido, muito citado, talvez você já até leu várias vezes, e esse texto vai ser o texto central desta pessoa cheia do Espírito Santo, que faz toda a diferença. Lucas capítulo 10, versículo 25 diz assim: o mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama você mesmo, a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Olha a palavra de Jesus: faça isso e você viverá. Aí a partir do 29, ele começa então a narrar uma parábola. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus vai nos ensinar uma lição muito poderosa. Versículo 30, Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram,
tiraram a sua roupa, bateram nele e deixaram quase morto. Aconteceu que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Sacerdote, ou seja, um homem que fazia parte da cúpula principal, da elite dos religiosos, alguém que era representante de Deus na terra, alguém que recebia as causas das pessoas para levar a Deus. Mas esse sacerdote, ele passa para o outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Levita, aqueles que eram responsáveis por cuidar do templo, ou seja, obreiros, pessoas bem envolvidas na obra naquela época. Mas o que aconteceu com o levita? Ele também olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele, quando eu passar por aqui de volta pagarei o que você gastará mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Perceba que Jesus, ele estabelece aqui uma ordem, um mandamento. Ele diz: vá e faça a mesma coisa. Mas eu quero fazer uma pergunta para você refletir. Quantas pessoas de fato e de verdade na igreja, de modo geral, elas fazem isso? Elas agem assim. Elas olham para os caídos, para os jogados, para os prostrados, para os roubados, para os assaltados, para os totalmente endemoniados e perturbados, jogados na margem da vida, e eles fazem o que esse samaritano aqui fez na parábola de Jesus. Então veja que, embora sendo um mandamento, embora que seja uma ordem expressa de Jesus, embora que ele diz faça isso e viverá, embora que Jesus coloca isso como algo de uma importância gigantesca para uma vida segundo o seu padrão, segundo a sua palavra acerca da igreja, são poucas as pessoas que de fato se doam, se dão para realizar isso. Muitas, mas muitas não estão nem sequer preocupadas com essas pessoas que estão jogadas à margem da vida. Aí vem o primeiro ponto daquilo que eu quero falar com você nesta palavra. O Espírito Santo faz você querer ajudar as pessoas. O Espírito Santo, esse que vem morar em nós, habitar em nós, no momento que entregamos as nossas vidas para o Senhor Jesus, na hora que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele vem morar em nós. Esse Espírito Santo, Ele faz a gente querer, Ele coloca na gente o desejo da gente ajudar as pessoas. É Ele que faz isso. O samaritano, ele sente compaixão desse homem caído. Então ele sente essa compaixão. Então não se trata, na versão que eu li, até fala que ele sentiu pena, mas no nosso idioma, pena, as pessoas sentem pena uma das outras, sentem pena das outras, mas não nada fazem. Então não se trata de sentir pena, se trata de sentir compaixão, se trata de você se mover de uma íntima compaixão, ter o amor de Deus despertado, você amar o próximo como você ama a você mesmo. Trata-se de alguém que ama de verdade, ama, tem o amor de Deus dentro dela e ela demonstra esse amor. Então quando ela tem esse amor dentro dela, ela não desperdiça a oportunidade, ela aproveita a oportunidade. Aí nós vemos quando Cristo conta, Jesus conta essa parábola, Ele está expressando exatamente Ele está expressando o seu papel, o seu amor, ou seja, o papel da igreja, de que maneira nós devemos agir, exemplificando Ele.
Então Cristo, na semelhança do bom samaritano, quando Ele nos viu caído em nossos delitos, em nossos pecados, Ele fez isso. Ele se moveu de íntima compaixão. O seu coração estava transbordando de amor, o seu coração estava transbordando de íntima compaixão. Então ele se entregou para que pudéssemos ser resgatados. Então é o Espírito Santo que faz uma pessoa desejar ajudar a caída, ajudar a que está perdida, a que está sem esperança, sem saída, sem saber o que fazer da vida. Quantas pessoas estão nos presídios, nos hospitais, nos albergues? Quantas pessoas estão em tantos lugares, jogadas, perdidas, sem esperança? Tudo que elas precisam é de que Jesus entre na vida delas e gere uma transformação. Tudo que elas precisam é isso. E é o Espírito Santo que nos faz desejar ajudar as outras pessoas. A segunda coisa que eu quero te falar, o Espírito Santo faz você acreditar nas pessoas. Uma pessoa carnal, ela está sempre olhando para essas que estão jogadas na margem da vida, jogada nas drogas, na prostituição, na vida de criminalidade, ou seja lá em qual situação, a carnalidade faz sempre a pessoa olhar e dizer: ela não quer nada, não ajuda ela não. Ela não precisa de ajuda, ela não quer ajuda, ela não quer. A carnalidade, ou seja, a nossa carne pecaminosa, a nossa natureza humana vai sempre nos levar a olhar para essas pessoas e não acreditar nelas. Agora o Espírito Santo, Ele faz a gente acreditar nas pessoas, aquelas assim que a gente olha e não dá nada, ninguém dá nada por ela, mas o Espírito Santo nos faz acreditar. Tem até uma história contada, eu ouvi contar como verdadeira essa história, em que entrou uma pessoa na igreja bêbada, alcoolizada, um alcoólatra, totalmente sujo, fedorento, e ele entrou numa igreja no momento de um culto, e uma moça muito cheia do Espírito Santo, ela vê aquele mendigo bêbado, alcoolizado, entrar no culto, e ela vai ao encontro daquele homem, e ela acolhe e leva ele, acompanha ele até uma cadeira e dá atenção para que ele possa participar daquele culto. Aquele homem naquele culto entrega a vida para o Senhor Jesus, e algum tempo depois aquela moça contrai matrimônio, ou seja, casa-se com aquele rapaz, com aquele homem que entrou naquele local, naquele dia, totalmente embriagado, totalmente sujo, fedorento. É o Espírito Santo que nos faz acreditar nas pessoas, é Ele que nos faz acreditar. Não estou falando de ser um bobo e deixar as pessoas passar você para trás, não estou falando disso, não estou falando de ser bobo, estou falando de ser bom, estou falando de ser usado pelo Espírito Santo, de ter uma visão, a visão do Espírito Santo na sua vida. O samaritano, ele desce o seu animal. Lembrando que o samaritano aqui é um personagem que Jesus criou. Jesus, numa história, ele criou esse personagem chamado aqui o samaritano, porque era um povo, na realidade havia na época de Jesus os samaritanos. Então esse povo era um povo que não se dava com o judeu, era um povo pelo judeu considerado de segunda classe. Mas esse homem que não era da elite judaica, esse homem que nem era do povo judeu, esse homem que nem era da descendência de Abraão, daqueles que eram os homens de Deus, esse samaritano ele desce do seu animal. O orgulhoso, ele não desce para ajudar o que está caído. O orgulhoso, ele não desce para ajudar aquele que está no chão, ele sente nojo, ele não se preocupa com as pessoas que estão ali, ele se preocupa com o que as pessoas vão pensar acerca dele. Então o orgulhoso está sempre focado em si, está sempre pensando nele próprio. Então ele não está preocupado com o estado daquela pessoa que está jogada ali. Então não basta apenas dar ordem para alguém, ou apenas dar donativos, ajuda para que alguém vá. Nós precisamos ir, nós precisamos fazer a nossa parte, nós devemos fazer, porque Jesus mandou-nos fazer isso. Ele disse: vá, faça igual modo. Aquele homem era um mestre da lei,
que está conversando com Jesus, e Jesus diz para ele: vai e faça igual o samaritano da história que eu estou contando para você. Cristo também desceu, atravessou as profundezas, todas as camadas inferiores, deixando para trás toda a sua glória, para conquistar para nós a vida, para morrer a nossa morte, para conquistar a nossa vida, a vida para nós, e nos trazer para essa luz gloriosa. Então ele desceu. Então nós precisamos, como Jesus, descermos também. O Espírito Santo, terceiro ponto do que eu quero te falar, o Espírito Santo faz você sentir, aliás, o Espírito Santo faz você servir com unção e alegria as pessoas. Então o Espírito Santo, ele faz a gente servir as pessoas com unção, com alegria. É um prazer fazer, é um prazer. Aqui na nossa igreja, nós temos um grupo de pessoas que são apaixonadas, elas amam de paixão mesmo, dá para ver nos olhos delas, elas têm paixão por ir até essas pessoas que estão na rua, desabrigadas. Agora, poucos dias fizeram e vão fazer nos dias futuros agora também. Eles vão até esses que estão aí em estado de rua, e eles dão cobertor, roupa, comida, mas claro, não a comida e o cobertor, mas eles dão a palavra, e eles dão atenção, ouvem, conversam. Pessoas que são apaixonadas por ver essas pessoas bem. Esse samaritano do personagem da história, ele limpou as suas feridas, e claro, ele fez com alegria, ele fez com unção, ele usou óleo com unção e alegria. Ele cuidou daquele homem que estava ferido. Aquele homem estava prevenido, ele tinha óleo em sua bagagem, ele limpou as feridas para proporcionar um alívio imediato naquele homem que estava com feridas. Então, ou seja, essa pessoa cheia do Espírito Santo, ela está prevenida, ela está com o óleo. Não estou falando de nada físico, estou falando de espiritual. Ele está prevenido, ele está preparado para cuidar daquele necessitado. Como isso faz a diferença, como a nossa sociedade está precisando. São tantas pessoas caídas, jogadas. Eu vi o relatório da prefeitura de Florianópolis esses dias, nesse período que fez bastante frio. Embora a prefeitura tenha tantos lugares para abrigar essas pessoas que não têm onde dormir, moram na rua, tiveram que contratar muitos e muitos lugares em hotéis para poder abrigar essas pessoas que não têm onde dormir. E numa noite fria como esta, ela acaba vindo a óbito, porque não resiste o tanto frio, jogada na rua. Se a prefeitura não fizer, quem vai fazer? Nós olhamos e pensamos assim, mas na realidade, vamos ser bem sinceros conosco mesmo. Esse é o papel do cristão. É claro, não estou dizendo que a prefeitura não deva fazer, mas esse é o nosso papel, porque a prefeitura vai dar apenas um abrigo para uma noite, vai dar apenas um prato de comida, e nós temos a palavra da vida eterna, e nós temos muito mais do que um cobertor, do que uma cama, do que um prato de comida. Nós temos a palavra da vida eterna para transformar a vida daquela pessoa. O trabalho da prefeitura é apenas um socorro imediato. O nosso trabalho é um trabalho para a vida eterna. Que lindo, que lindo. Deixa eu te falar de um outro estudo. Um estudo feito mostra que 86% das pessoas que buscam ajuda na igreja estão com problemas de ordem emocional ou financeiro. 86% das pessoas que buscam ajuda na igreja, elas estão com problemas emocional ou financeiro. Apenas 14% estão com problemas de ordem espiritual. Então veja como as pessoas estão tão carentes, como as pessoas estão tão necessitadas de uma amizade, de uma parceria, de um carinho, de uma atenção, de alguém que ouça. É a oportunidade que nós temos de falar daquilo que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Então quem ama
tem sempre em sua bagagem um bálsamo, uma palavra, um algo para falar que vai gerar transformação, que vai curar os traumas da vida daquela pessoa. Uma palavra, um gesto. Hoje nós não estamos podendo mais dar um abraço nessa situação que temos vivido, né? Até mesmo a aproximação tem que ser com uma certa restrição, mas há tanto que podemos fazer, mesmo com 1 metro de distância. Nós podemos fazer tantas coisas, um gesto, um sorriso, o carinho pode ser expressado à distância. A quarta coisa que eu quero te falar sobre esse assunto: o Espírito Santo gera fé viva nas promessas de Deus pelas pessoas. É o Espírito Santo que gera essa fé viva nas promessas de Deus pelas pessoas. Não estou falando pela minha vida, pelas pessoas. O samaritano, ele pega aquele homem, ele coloca sobre o seu animal. Ele coloca sobre o seu animal. Que atitude linda, que atitude maravilhosa, digna de louvor, a atitude desse samaritano. Era um desconhecido, ele não sabia quem era, mas estava machucado, estava ferido. Então ele faz alguma coisa, ele pega aquele homem e põe no seu animal. Provavelmente deve ter ido a pé, deve ter seguido o caminho a pé para colocar aquele homem no seu animal, para levar estrada fora, até onde pudesse conseguir socorro para aquele homem. Jesus fez exatamente isso. Nós não merecíamos tanto amor, nós não merecíamos o que Ele fez por nós, mas foi exatamente isso que Ele fez por nós. Nos pegou no nosso lamaçal de pecados, nos pegou no nosso leito de morte, porque todos estávamos condenados à morte eterna. Ele nos pega no nosso leito de morte e nos leva para a hospedaria, nos leva para o hospital, nos leva para o lugar de transformação. A Bíblia diz aos Efésios capítulo 2, no versículo 6, que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Ele nos tira desse lugar que estamos caídos e Ele nos leva a assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que coisa linda essa obra em que Ele fez por nós. A quinta e última coisa: o Espírito Santo faz você abrir mão dos seus bens pelas pessoas. O samaritano, ele leva aquele homem numa pensão. Chegando lá, ele pagou a pensão. Era um hospital. Na nossa linguagem de hoje, trazendo para a nossa realidade, ele leva esse homem para um hospital e ele paga. O hospital não era pelo SUS, não era um hospital público. Ele paga para esse homem estar ali, naquele hospital sendo tratado. Ele não abandonou o homem na estrada, ele não deixou aquele homem apenas num local que facilitasse ele arrumar um socorro, não. Ele levou até o lugar onde pudesse ser recuperado, onde ele pudesse ser tratado, onde ele tivesse conforto e proteção. Ele leva esse homem aonde ele encontra a solução para a sua vida. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Quantas pessoas estão olhando para alguém que está dentro da igreja, e tem gente até que diz assim: se for para ser da igreja e ser igual fulano, eu prefiro não ser. Se for para ser crente, ou evangélico, ou católico, ou seja lá qual religião, se for para ser como aquela, eu prefiro não ser nada. Ele acha que está falando uma coisa muito boa. Na realidade, infelizmente, ele está tão equivocado, porque a igreja é o hospital. A igreja é o lugar onde as pessoas estão para ser tratadas, para ser curadas. Tanto que eu comecei falando que 75%, segundo um estudo feito nas igrejas, nem passaram por uma conversão genuína. Mas elas estão no hospital, elas estão sendo tratadas, elas estão no processo. E é o que nós precisamos fazer com essas pessoas que estão jogadas: levar para o hospital. Leva para o hospital,
pega ela, leva para o hospital. O Espírito Santo nos faz abrir mão dos nossos bens, por causa dessas pessoas. O samaritano, ele pagou a internação e garantiu que pagava a diferença, o que mais fosse necessário, quando ele voltasse. Então ele dá garantias para que aquele homem seja tratado, deu garantias para que ele pudesse ser totalmente tratado. 2 dias ficaram garantidos, e a promessa de que qualquer gasto extra seria reembolsado quando ele retornasse, diz o texto que nós acabamos de ler. Ele paga por 2 dias de internação, ele diz: olha, o que faltar, quando eu voltar eu pago. Mas trata desse homem, ele faz a parte dele. Vou voltar no nosso tema dessa mensagem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo faz toda a diferença. Um homem que nasceu em 1813 e ele faleceu em 1873. Esse homem foi um médico chamado David Livingstone. O David Livingstone, ele foi um médico inglês muito conceituado, mas ele deixa o seu país, ele deixa a sua terra, ele deixa a sua posição naquele país, e ele foi ser missionário na África. E naquelas aldeias africanas, ele entrou e tratou daquelas pessoas, e cuidou delas, e levou elas a Cristo. E ele fez coisas extraordinárias, ajudando aquelas pessoas. E quando ele faleceu, ele veio a falecer e faleceu lá na África. Então o seu país, a Inglaterra, manda um avião da Força Aérea Britânica para buscar o seu corpo lá na África, para ser trazido para sua pátria, para ser feito um velório oficial. Ele era uma pessoa de uma importância para aquela nação. E quando eles vão buscar o corpo desse homem na África, os africanos, eles entregaram o corpo para ser levado para a Inglaterra, mas eles tiraram o coração, literalmente, o membro, o órgão, o coração do David Livingstone. Eles tiraram o coração, e eles disseram então para os britânicos: olha, o corpo desse homem pode ser enterrado na Inglaterra, mas o coração dele nós vamos enterrar aqui na África, porque ele deu o coração dele pela nossa nação. Ele deu o coração dele para essa nação. E você? E você? Você quer fazer a diferença na sociedade? Ou quer ser apenas mais uma pessoa? Se você quer fazer a diferença, eu quero chamar você agora para tomar essa decisão. Comece deixando o Espírito Santo gerar isso em você. É o Espírito Santo que gera essa vontade de ajudar, essa vontade de apoiar, de abrir mão, de acreditar nas pessoas e de querer fazer algo pela mudança da vida delas. Deixa o Espírito Santo encher o seu coração. Eu gostaria de chamar você que ainda não entregou a vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Nós vamos colocar aqui o nosso WhatsApp. Pode entrar em contato conosco. Nós queremos ajudar você a dar os primeiros passos e, claro, e os próximos passos da fé também. Então você pode repetir comigo essa oração. Se quiser levantar uma das suas mãos, você pode repetir comigo essa oração. Você que está entregando a sua vida para Jesus. Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Repita comigo essa oração. Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus completamente. A minha alma, o meu corpo, o meu espírito, eu entrego a Ti. Toma ele para si agora, Pai querido. Eu renuncio o mundo e tudo que nele há, e entrego totalmente a minha vida ao Senhor, e confesso diante dos céus que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, para a glória de Deus. Amém.
Amém. Se você repetiu comigo essa oração e fez isso pela primeira vez, passa uma mensagem para o nosso WhatsApp. Nós queremos te ajudar, te aconselhar, te direcionar para você viver tudo que Deus tem para a sua vida. E você que já entregou a vida para Jesus, eu quero fazer uma oração por você. Que você seja cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Para onde você estiver, você fazer a diferença nessa sociedade tão necessitada. Pai, eu me levanto agora em oração por cada pessoa que participa desse culto comigo. Que esta palavra seja transformadora, que essa palavra traga alento, mas também, Senhor, traga um despertamento. Que essa palavra encoraje, que essa palavra levante o que está caído e leve essa pessoa a viver de verdade como membro da igreja de Jesus, não como mero religioso, como aquele sacerdote e aquele levita da parábola, mas um verdadeiro membro da igreja que o Senhor edifica. Pai querido, ajude ela, Espírito Santo, que cada uma dessas se tornem pessoas cheias do Espírito Santo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E você que concorda, diga amém. Que Deus abençoe a sua vida. Chegamos ao final de mais um culto, mas no próximo domingo nós de novo estamos aqui nessa plataforma trazendo a palavra de Deus para você. Deus abençoe, um abraço, amamos você. Se quiser também um pedido de oração, pode utilizar esse WhatsApp, será um prazer estar com você. Uma boa semana, que Deus esteja com você, um abraço.